Nós vamos proceder com a leitura do versículo 23, a partir do versículo 23 até o versículo 35, Atos capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas havia dito aos principais sacerdotes e aos anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque enfureceram os gentios, os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades e ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o teu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositaram aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Que o Senhor, pois, aplique sua palavra para o nosso coração nesta manhã. Amém, amados? A oração da igreja em meio às perseguições. A oração da igreja em meio às perseguições. Alguém tem dúvida que a igreja vive perseguição? Alguém tem dúvida? Não estou falando porque essa semana foi votado pelo Supremo Tribunal Federal fechar ou não fechar os templos para não realizar cultos e missas. Não estou falando apenas por isso. É claro que vejo nisso, sim, algo de perseguição, mas não estou falando exclusivamente por isso. Alguém tem dúvida que a igreja, ela vive perseguição? Nesse exato momento, meus amados irmãos, quantas pessoas estão dando o seu sangue por causa do Evangelho? Você sabe? Nem eu sei. Você sabe se nesse momento alguém está sendo vilipendiado, criticado, por falar do Evangelho? Você sabe? Eu também não sei mensurar quantas pessoas nesse exato momento estão passando por isso. Fato é que a igreja, ela sempre foi, ela é e ela sempre será perseguida. Eu diria, amado, que a perseguição faz parte da natureza da igreja. Ela sempre passará por perseguição. A perseguição, meus amados irmãos, ela sinaliza algumas coisas. Eu gostaria que você prestasse atenção. O som tá bom aí? Tá legal? Tá bom, Fabrício? O som aí? Tá ok? Para mim tá meio baixo aqui, é porque eu também estou sem retorno. Se quiser, pode liberar para mim, Fabrício, por favor. Obrigado. Então, a perseguição, ela sinaliza algumas coisas para mim. Para nós. Vamos lá. Se há perseguição,
significa dizer que a igreja está incomodando o inferno. Primeiro, se a igreja está sendo perseguida, significa dizer que ela está incomodando o inferno. 2, se há perseguição, se a igreja passa por perseguição, ou momentos de perseguição, significa dizer que os crentes estão focados na oração, na palavra e no propósito, não no medo. Vou repetir. Se a igreja passa por perseguição, por perseguições, por momentos de perseguição, e aí vamos falar um pouquinho à frente sobre especificamente perseguição. Significa dizer que os crentes da igreja local, ou da igreja de uma cidade, de um país, eles estão envolvidos na oração, na palavra, no propósito de Deus, não no medo. Outra coisa que a perseguição sinaliza para mim, sinaliza ou significa dizer que a vida de Cristo se faz presente na comunidade de fé. Quando falo vida de Cristo, estou falando de alegria, de satisfação, de gozo, de salvação, de presença, de amor, de perdão. Isso é vida de Cristo. Quarto, e aqui eu termino essa parte. Se há perseguição, significa dizer que a igreja, ela está sendo influenciadora no mundo, não influenciada pelo mundo. Ela é influenciadora, não influenciada. São alguns dos sinais que penso ser indicativos de que a igreja, ela é perseguida e será perseguida. É claro, meus irmãos, que a perseguição não está vinculada apenas e tão somente a pagarmos com a nossa própria vida. A perseguição, ela pode ser algo individual. Você pode ser perseguido lá no seu trabalho por viver uma vida santa e pregar o evangelho, e essa perseguição se torna a perseguição da igreja, porque você é a igreja no lugar onde você está. Você pode ser perseguido dentro da sua própria casa, porque você está vivendo esse evangelho que eu acabei de citar para você aqui agora. Você está vivendo isso, e por você viver isso, até mesmo dentro da sua própria casa, você pode ser perseguido por alguém que ama você e que você ama, por uma mente que não está conectada com a mente de Cristo, por não ser salva. Então, se você é perseguido dentro da sua própria casa, a igreja é perseguida, porque a igreja é você, e você é a igreja na sua casa. Quando que a perseguição vai terminar? Uma boa pergunta, né? Quando que terá fim a perseguição? Eu não sei se você vai se alegrar ou ficar triste com a resposta. Depende de como está o seu coração. Eu vou te falar. Sabe quando vai terminar a perseguição da igreja? Quando ela for tomada da terra. O dia que ela for arrebatada, vai terminar a perseguição. Aí mensure no seu coração se isso para você te alegra ou te traz medo. Hoje, o mundo se alegra e nós choramos. Hoje, o mundo se alegra e nós choramos. Quando Cristo nos levar aos céus, nós nos alegraremos e o mundo vai chorar. Hoje, somos nós que choramos. Nós choramos por causa das perseguições, das provações, das lutas, dos desertos. Hoje nós choramos. Mas quando Cristo tirar a sua igreja da terra, a igreja irá
experimentar o consolo eterno, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e o mundo não vai mais se alegrar, vai chorar, porque a igreja foi tomada da terra. Estão querendo fechar a igreja? Estão querendo fechar os templos? Mas quando a igreja de Cristo, e a igreja não é templo, quando a igreja for tomada da terra, vão bater nos templos, procurando alguém para orar, procurando um momento de adoração, de louvor, uma palavra profética, uma palavra de consolo, e não vão encontrar. O texto que nós lemos, ele está cercado de perseguição externa e interna. Se você reparar esse texto que nós acabamos de ler, ele está envolvido em uma perseguição interna e uma perseguição externa e interna. Externa, porque o sinédrio, os anciãos, se reuniram para perseguir Pedro e João. Externa. Interna, porque você pode perceber, logo após esse momento, nós vamos ter aqui a experiência de Ananias e Safira. Mas deixa eu falar desse momento externo. Sabe o que provocou essa perseguição a Pedro e João? Porque Pedro e João representavam a igreja. Sabe o que provocou a perseguição a Pedro e a João, consequentemente a igreja? E repito, acho que pela terceira vez, quando você passa uma perseguição, a igreja passa a perseguição. Porque você é igreja, você faz parte do corpo. O corpo não se divide. Sabe o que provocou a perseguição? A cura do coxo. Quiseram saber, reuniu lá o sinédrio, os anciãos de Israel, e quiseram indagar a Pedro e João com que autoridade eles fizeram aquilo. Interessante, irmãos, a religião é um negócio assim, digno de ser estudado e jamais será compreendido. Quiseram saber com que autoridade fizeram aquilo, ou seja, com que autoridade ministraram o coxo e ele foi curado. Mas não estava nem aí se o homem tinha 40 anos, que era aleijado, que esse homem vivia pedindo esmola na Porta Formosa, e que esse homem foi curado e entrou no templo adorando. Não quiseram nem saber se ele adorou a Deus ou não. O que queriam saber é com que autoridade Pedro e João fizeram aquilo. Você pode imaginar assim, a cúpula religiosa fazendo isso? Pedro e João passaram a noite presos. A polícia do templo, sob a direção dos sacerdotes, prendeu os 2 discípulos. Agora preste atenção. Caifás, que era sumo sacerdote e consequentemente presidente do sinédrio, reuniu todos. E além de interrogar Pedro e João, eles fizeram pressão. Aí Pedro vai, lógico, evidente, dar a sua defesa. E a defesa de Pedro foi o seguinte: foram vocês que prenderam Jesus. Foram vocês que levaram Jesus para a cruz. E esse coxo que vocês estão querendo saber como ele foi curado, não querem saber porque essa alma foi curada. Foi esse Jesus que curou o coxo. Esse mesmo que vocês penduraram no madeiro. Pedro estava cheio do Espírito, irmãos.
Porque assim, quando a igreja está sendo perseguida, e ela está cheia do Espírito, ela não tem medo de falar a verdade. Aí o Sinédrio pediu a Pedro e João para se retirarem. Eles se reuniram. E aí tentaram lá, vamos achar alguma coisa para poder deixar Pedro e João presos, quem sabe até matá-los. Mas não acharam. E além de não achar, o milagre trouxe popularidade para Pedro e João. Na perspectiva do Sinédrio, evidentemente, porque a igreja não está preocupada com popularidade, a igreja não faz a obra por causa de popularidade, a igreja faz a obra para exaltar o nome de Jesus e para tratar das pessoas. Chamaram Pedro e João e viram que não podia fazer nada por causa da popularidade na perspectiva deles, e deram uma ordem: vocês podem ir embora, mas só tem uma coisa: não preguem esse Jesus. Não falem de novo isso. Vocês não serão punidos, mas não preguem mais esse evangelho. Aí Pedro responde, eu vou dizer para você em outras palavras: pode esquecer. Porque enquanto estivermos aqui, nós continuaremos pregando esse evangelho. Isso fortaleceu a igreja, irmãos. Se você buscar na história, não somente aqui, mas em toda a história, a igreja sempre cresceu em meio à perseguição. Aliás, ela cresce ainda mais quando ela é perseguida. Porque os crentes começam a ficar cada vez mais convencidos do poder de Deus. Os crentes começam a lembrar, ouça isso: quando somos perseguidos, o Espírito Santo nos faz lembrar do sacrifício de Jesus. E aí o nosso coração se quebranta. A gente rasga o nosso coração. E quando rasgamos o nosso coração, nos quebrantamos. Deus se alegra. Porque Deus se alegra com o coração contrito e quebrantado. E sabe o que acontece? Vou fechar a introdução. A gente ora mais ainda. A gente ora mais ainda. Consequentemente, se nós oramos ainda mais, se tem mais oração, o que tem mais? Poder de Deus. Se a igreja ora mais, o que vem como consequência? Mais poder de Deus. Nossa coragem não vem das nossas ações no mundo físico, ela vem da eternidade do trono do Todo-Poderoso. Eu quero, em poucas palavras, em poucos minutos, olhar para o texto com você e observar o seguinte: o que a igreja experimenta quando ela ora em meio às perseguições? O que a igreja experimenta quando ela ora em meio às perseguições? Em primeiro lugar, ela experimenta um mover do Espírito. Em um abalo provocado por Deus. Versículos, 23 até o versículo 30. Esses versículos, eles estão sinalizando para nós que isso aqui é uma oração coletiva.
qual fizemos hoje pela manhã, às 9 horas. Parte do Ministério Diaconal, parte da intercessão, junto com o Ministério Infantil. Próxima semana será outro ministério, e outra parte dos diáconos, e outra parte do Ministério de Intercessão. A igreja se reuniu, e vão querer dizer para mim que igreja não pode se reunir. Fala sério. A igreja estava aqui reunida, e ela começou a orar. Aí o versículo 31 vai dizer o quê? Tendo eles, está escrito, tendo eles, aqui comigo igreja, aqui comigo, 31, versículo 31, tendo eles, não está escrito o que na sua Bíblia? Tendo eles orado, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Eu vos faço uma pergunta: quem provocou o tremor? Deus. Deus provocou o abalo, o tremor, e o tremor aqui foi físico, não foi apenas espiritual, foi espiritual e físico. O que moveu foi o lugar. E diz o versículo ainda que eles foram tomados, ficaram cheios do Espírito Santo. Eu vou dar um nome a esse tremor: concordância. Concordância. Quando nós estamos orando e a gente concorda com a oração do irmão, que palavra nós usamos? Qual palavra? Amém. Eu quero chamar esse tremor de um amém. E o amém não é o amém da igreja, o amém é o amém de Deus. A igreja começa a orar, e Deus, em forma de tremor, diz do céu: amém. Eu concordo com essa oração. E por Deus concordar com essa oração, eles foram cheios do Espírito. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa para você aqui. Aqui não é um segundo Pentecoste. Não é um segundo batismo com o Espírito Santo. É um momento de plenitude do Espírito. É Deus movendo pelo seu Espírito em meio à oração. É a resposta que vem do céu em forma de tremor e mover do Espírito. É esse o meu desejo para nós nesta manhã, irmãos. Em meio a um tempo de perseguição, qual o desejo, pastor? Que uma onda de plenitude do Espírito tome conta das nossas almas, dos nossos espíritos, das nossas vidas, e que Deus possa do céu dizer a nós, igreja dele, amém, e que alguma coisa abale no mundo físico e no mundo espiritual, no nome de Jesus. O que a igreja experimenta quando ela ora em meio às perseguições? Em segundo lugar, ela experimenta o mover da palavra. A palavra de Deus é anunciada com intrepidez. Diz ainda o versículo 31, que eles oraram, foram cheios do Espírito e, como consequência, anunciaram com intrepidez a palavra. Essa palavra intrepidez, ela significa, ela é no grego, paresia.
o mesmo que anunciar sem obstáculo e sem impedimento algum. Parecia, o mesmo que anunciar sem impedimento, sem obstáculo algum. Então, quando você está lendo aqui comigo, que eles anunciaram a palavra de Deus com intrepidez, é claro que a gente coloca logo na mente, o que não está errado, que é uma coisa assim, de volúpia, de som, de tonalidade alta, tal qual eu estou fazendo em alguns momentos aqui com os irmãos. Mas não é, na sua essência, somente isso. Intrepidez significa dizer, a palavra será pregada, nada, ninguém irá impedir. Vou repetir, a palavra será pregada, nada e ninguém irá impedir. Por favor, eu não sei se é possível, Tayane, colocar para mim o último versículo do livro de Atos. Se você puder colocar, e os irmãos estarão lendo para mim, por favor, o último versículo do livro de Atos. Dá para colocar? Atos 28. Está aí? Por favor, irmão. Eu quero que você leia esse versículo. Lê para mim, por favor, esse versículo. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Todos os livros do Novo Testamento, todos eles têm começo, meio e fim. Menos dois. Apocalipse. Porque Apocalipse é um livro profético. E um livro profético que a profecia ainda não foi toda cumprida. Por exemplo, Apocalipse 21 vai dizer que Deus criará novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra ainda não foram criados. E esse livro, o livro de Atos dos Apóstolos, é um livro que também não tem fim. Ele não terminou. Ele tem um começo, tem um meio, mas não tem fim. Apesar de ser chamado livro Atos dos Apóstolos, esse livro não se encerrou com os apóstolos. A pergunta é, por que esse livro ainda não terminou? Ele não foi encerrado. É simples, porque a palavra de Deus ainda está sendo pregada no mundo inteiro, sem impedimento algum. Ou seja, nesse exato momento, tem alguém nesse planeta Terra pregando o Evangelho sem impedimento algum, sem obstáculo nenhum, e as portas do inferno vão se abrindo, porque onde a palavra de Deus é pregada, as portas do inferno não resistem. Mas devo lembrar você que tudo isso começou a partir de uma oração. Quando começarmos a orar, de fato, as palavras que iremos pregar, o testemunho que iremos dar, eles não terão obstáculos. Será sem impedimento algum. Amém, amados? Em terceiro lugar, o que acontece quando a igreja, em meio à perseguição,
ela experimenta orar. Em terceiro lugar, essa igreja, ela experimenta uma unidade. Uma unidade que alcança todos na mesma medida. Ela experimenta uma unidade que alcança a todos na mesma medida. Isso está no versículo 32. Vai dizer o texto que na multidão dos que creram era um coração e alma. Eu não preciso ler mais nada, porque está aqui claro que isso aqui é unidade. A gente nota aqui nesses versículos, irmãos, até o versículo 35, que tudo era comum. Não havia separação, não havia ninguém mais importante do que o outro. Ninguém tinha maior valor do que o outro. O que existia era apenas e tão somente, me permite usar assim esses termos, apenas e tão somente, alguém que liderava para ser instrumento de Deus para manter a unidade viva, os apóstolos. É claro que no seio da igreja existem líderes, são escolhidos para que esses líderes possam conduzir a igreja. Mas na sua essência, nós somos um só corpo. Eu quero dizer a você que essa unidade, ela vem da oração. Ela é fruto da oração. Porque nós não podemos isolar o texto. Apesar da nossa Bíblia, isso foi feito como fala? Quando a Bíblia foi trazida do grego para o português, ou da Septuaginta, né? Da tradução, obrigado pastor. A gente tem esse versículo separado, mas na essência não é assim. Ou seja, a gente não pode separar o versículo 31 do versículo 32. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando a igreja ora de verdade, irmãos, o corpo começa a sentir uma onda de graça. Porque o texto vai dizer que a graça de Deus entrou no meio da igreja e ninguém se considerava um maior e melhor do que o outro. Uma onda da graça entrou no corpo da igreja, no seio da igreja. Isso é maravilhoso, irmãos. Eu tenho uma visão de unidade da seguinte forma: unidade não é uma opção. Eu diria que comunhão é uma opção, mas unidade não é uma opção para a igreja. Vou explicar. Eu tenho a opção de ter uma comunhão maior ou menor com alguém, mesmo tendo que amá-la na mesma medida. Eu vou usar aqui a minha classe de pastores como exemplo. Obrigado, filho. Você acha que eu tenho comunhão com todos os pastores que convivo da mesma forma que eu tenho com alguns? Vou citar aqui pastor Rodrigo, pastor Max, pastor Vinícius, pastor Otávio, que está aqui com a gente, comigo. Você acha que eu tenho a mesma comunhão com todos? Não tenho. Apesar de amá-los por igual. Agora, quando falamos em unidade, isso não é opcional. Isso não é uma opção. Eu quero ter unidade com o irmão. Isso não é opção. Por que não é opção? Porque não existe opção de unidade entre a Trindade.
Porque não existe opção de unidade entre Cristo e o corpo. Já pensou se nós levarmos a unidade em forma de opção? Então não quero que esse braço seja útil, eu não quero que esse pé seja útil, essa perna seja útil, eu não quero que esse olho seja útil. Não, isso não é uma opção, é uma necessidade. E vou dizer além, é uma ordenança bíblica. Mas o que acontece quando a igreja ora? Quando a igreja ora, uma onda da graça, ela toma conta da igreja e ela começa a viver essa unidade na sua forma plena. E aí a gente começa a perceber que Deus começa a fazer coisas assim tremendas. E uma delas, para poder eu encerrar, partir aqui para o final, encerrar, é que quando a unidade é vivida pela igreja, meus amados, a gente consegue enxergar o outro mais do que a nós mesmos. Isso aconteceu. A ponto das pessoas venderem as suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos para dizer assim: olha só, se tem alguém passando necessidade, eu abro mão do que tenho por causa dele. Só que nós vivemos um mundo tão hedonista, egoísta, egocêntrico, que nós não somos capazes de abrir mão de pequenas coisas que sequer de propriedades. A oração, ela nos leva para uma unidade plena. E eu quero terminar a mensagem desta manhã dizendo uma coisa para você. E já falei. É nas maiores perseguições que se vê a maior força da igreja. A maior força da igreja, meus irmãos, não é a estrutura que ela tem. E a estrutura de uma igreja é uma força. A maior força de uma igreja não é o seu hall de membros. Está composto de 500, 1.000, 2.000, 3.000 membros. Isso é uma força, mas o hall de membros da igreja não é a maior força de uma igreja. A maior força da igreja não é quando ela tem dentro do seu corpo de líderes pessoas cheias de habilidade, de capacidade, de intelectualidade, de influência na sociedade. Conquanto isso seja uma força tremenda, isso não corresponde à maior força da igreja. Pastor, então qual é a maior força da igreja? Eu vou te responder: a maior força da igreja são os joelhos dobrados diante do eterno. Oração. E eu termino com uma frase de Charles Spurgeon. Spurgeon vai dizer: sempre que Deus deseja realizar algo grande, Ele convoca o seu povo para orar. Vou repetir: sempre que Deus deseja realizar algo grande, Ele convoca seu povo para orar. Charles Spurgeon. Se nós cremos em algo grande de Deus, num tempo como esse, é melhor nós abrirmos os nossos ouvidos e ouvirmos a voz do Espírito nos chamando. Está na hora de dobrar os joelhos, porque eu quero fazer
coisas grandes. É como se Deus dissesse através da boca do profeta Isaías, e eu peço para você se colocar de pé, em pé, e aqui termino. É como se Deus estivesse dizendo para nós nesta manhã, nos convocando para a oração, para algo grande. É como se Deus dissesse pela boca do profeta Isaías. O que é que ele diz pela boca do profeta Isaías? 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu já era, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aleluia! Deus nessa manhã está nos convocando a orar, irmãos, porque operando Ele, quem impedirá? Vamos orar? Levanta suas mãos. Enquanto os irmãos estão aqui louvando ao Senhor, nós vamos orar. Vamos terminar esse culto orando, irmãos. Aleluias. Aleluias. Abre a sua boca e comece a orar. Não espere que esse lugar trema. Não ore esperando que haja um tremor, um terremoto aqui, não. Mas ore esperando que o mover de Deus aconteça na sua vida e no seio da igreja. Ore, irmão, comece a orar. Ore crendo que Deus é poderoso para visitar hospitais nessa manhã e impedir que o espírito de morte leve pessoas. Ore pedindo a Deus para que a igreja dele possa levantar nessa nação e fazer com que essa nação encontre o verdadeiro Deus. Ore, comece a falar com Ele. Senhor, nesta manhã erguemos as nossas mãos aos céus e nós queremos fazer da nossa oração, Deus, a oração feita pelos discípulos, pelos crentes, pelos apóstolos, Senhor, em meio à perseguição do sinédrio, ó Deus, em meio à perseguição, ó Pai, dos religiosos, dos hipócritas da época. Nossa oração é a mesma, Senhor. Levantamos unânimos nossa voz e te dissemos: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram os reis da terra e as autoridades e ajuntaram um contra o Senhor e contra o teu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungiste. Herodes e Pôncio Pilatos, prefeitos, governadores, juízes, senadores, se levantaram contra o ungido do Senhor, contra a igreja, o corpo do ungido, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão, o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Recebe essa oração, Senhor, e nós a fazemos no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aplauda Ele. Nosso Deus, adore, oh Deus.